Então, pessoal, falar um pouquinho de prions. Vocês já devem ter ouvido falar da doença da vaca louca, né? Então, como que é causada a doença da vaca louca? Ela é causada por meio dos prions. O que são prions? Prions são partículas infecciosas constituídas de proteínas modificadas, né? Então, assim, os prions, eles são partículas menores do que os vírus. Então, são proteínas mesmo, né? E o que acontece com essas proteínas? Elas começam a adquirir uma conformação diferente da conformação normal. E aí elas começam a... Essa conformação é chamada de conformação infecciosa, né? Porque ela causa uma infecção, ela começa a modificar as outras proteínas. Então, vamos supor, você tem uma proteína que é normal, ela é assim. A proteína prion infecciosa, ela fica dobradinha. Então, ela vai pegar uma outra proteína que está normal, vai entrar em contato com ela e vai dobrar também. Então, ela vai infectando as outras proteínas. Outras proteínas prion, né? E isso acaba causando as doenças, como, por exemplo, a doença da vaca louca, né? O que acontece? A gente tem dois tipos de doenças causadas pelos prions, que é a SCRAP, que é a encefalopatia espongiforme dos ovinos, então são causadas em ovinos, e vaca louca é a mesma doença, né, causada em bovinos, por isso daí que vem o nome vaca louca, tá? O que acontece com essa encefalopatia espongiforme? Esses prions, essas partículas proteicas, estão localizadas lá no encéfalo, lá no cérebro, tá? E aí, o cérebro começa a ter essas proteínas modificadas e o cérebro começa a aparecer como se fosse uma esponja, ele fica com alguns buracos, né, por conta dessa infecção aí. E aí, por isso que é chamada de encefalopatia espongiforme, forma de esponja, tá? Quando ataca bovinos é vaca louca, quando ataca ovinos é a SCRAP, né? Aí, o que acontece? Se nós humanos ingerimos carne infectada, carne de vaca, né, infectada com essa proteína prion infecciosa, ela vai acabar tendo o mesmo efeito sobre nós do que ela tem nos bovinos. Então, começa a modificar nossas proteínas também, e por isso que dá esses sintomas, né? Por que é vaca louca? Porque a vaca começa a ficar louca mesmo, ela começa, tipo, não reagir mais normalmente, porque o encéfalo dela tá começando a ficar esburacado, basicamente, e não tá agindo mais normal. E é o que acontece com a gente quando a gente pega essa doença também, tá certo? Então, essa doença é causada pelos prions, tá? Aí, agora, só para finalizar, então, falando um pouquinho sobre as bactérias, né? Então, como eu tinha dito lá anteriormente naquele quadrinho, naquela tabelinha, as bactérias são unicelulares, elas podem ser unicelulares, isoladas ou coloniais. Então, elas podem estar unicelular isolada, só uma célulazinha lá, né, só uma celulinha, ou coloniais, em forma de colônias, agrupadas em várias células juntas, tá certo? Aí a gente tem que elas podem ser localizadas tanto em água, solo, ar ou associadas a outros seres vivos, tá? Então, as bactérias estão em tudo quanto é lugar, tá certo? Mas não as bactérias não necessariamente são ruins, tá? Só para falar um pouquinho aqui em defesa delas, muitas bactérias são boas, tipo bactérias que temos no nosso trato digestivo, né? Elas são necessárias ali, tá? Então, assim, elas estão em tudo quanto é lugar, mas nem todas elas são patogênicas, ou seja, nem todas elas causam doenças, tá certo? As bactérias podem ser heterótrofas, que nem eu tinha falado, né? Então, elas podem ser parasitas, ou seja, elas precisam de outro organismo para conseguir sobreviver, né? Para extrair nutrientes, extrair alguma coisa daquele organismo para sobreviver. Então, isso que é o conceito de parasita, né? Elas podem ser mutualistas, ou seja, elas conseguem viver junto com outro organismo. Elas precisam viver com outros organismos em mutualismo, ao mesmo tempo, juntos com outro organismo, e aí os dois se beneficiam, né? Então, a bactéria vive junto com outro organismo, a bactéria se beneficia, o outro organismo também. Isso é chamado de mutualismo. Diferente do parasitismo, em que a bactéria se beneficia e o outro organismo não, né? Se prejudica, tá? E também a gente tem as bactérias heterótrofas que são decompositoras, tá?
Então, bactérias decompositoras, elas vão fazer o quê? Elas vão decompor a matéria orgânica do solo, por exemplo, né? Decompor aquela matéria orgânica para ela poder voltar a fazer a composição do solo ali, tá certo? Aí, as bactérias que são autótrofas, elas são necessariamente ou fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, né? O que que é isso? Primeiro, vamos lembrar, autótrofas são aquelas que conseguem produzir a própria matéria-prima, tá? A própria matéria orgânica, desculpa. Então, elas produzem a própria matéria orgânica. Como que elas fazem isso? Aí tem dois mecanismos. Elas podem fazer ou por fotossíntese, que elas utilizam a energia obtida através da luz solar, né? Para transformar alguns compostos inorgânicos em compostos orgânicos, tipo glicose. Ou elas podem utilizar a quimiossíntese, que é fazer esse mesmo processo de transformação e produção de matéria orgânica, só que aí elas não utilizam energia da luz solar, elas utilizam energia de compostos inorgânicos. Então, por isso que é quimiossíntese, tá certo? Então, as autótrofas sempre realizam algum mecanismo para produzir a matéria orgânica, por isso que elas são autótrofas. Pode ser fotossíntese ou quimiossíntese, tá? Já as heterótrofas precisam pegar a matéria orgânica de outros organismos, então, parasitas, mutualistas ou decompositoras, tá? Aí, uma coisa interessante das bactérias, que é uma estrutura presente nas bactérias, são os plasmídios, tá? Então, basicamente é o seguinte, as bactérias, elas possuem material genético próprio delas, né, assim como a gente. Então, possuem lá uma molécula de DNA principal lá, tá? Que é o cromossomo principal daquela bactéria, assim como a gente possui os nossos, né? Vamos só relembrar uma coisa, as bactérias são procariontes, então elas não possuem a membrana nuclear isolando aquele cromossomo, tá certo? Mas elas possuem o cromossomo principal ali, o DNA principal, tá? Assim como nós, né? Só que nós temos a membrana. Aí o que vão ser os plasmídios? Eles são pequenas moléculas de DNA separadas do cromossomo principal. Então, a bactéria tem o cromossomo principal ali dela, né? Tem o DNA principal, e ela vai ter alguns outros DNA soltinhos ali, né? Pequenas moléculas de DNA soltos que estão fora ali daquele cromossomo principal, que são chamados de plasmídios. Para que servem os plasmídios? Eles podem conferir, por exemplo, resistência a antibióticos para determinadas bactérias. Então, além do material genético principal, que é o cromossomo principal, aquela bactéria tem aquele DNA alternativo ali, que é o plasmídio. E naquele DNA tem um gene que faz com que aquela bactéria consiga ser resistente a determinado antibiótico. Então, aquele plasmídio é bom para aquela bactéria porque ela consegue resistir ao antibiótico, né? Sobreviver ao antibiótico ali que está indo contra ela, tá certo? Isso que são os plasmídios. Outra estrutura também presente, que pode estar presente nas bactérias, são os mesossomos, né? O que são os mesossomos? São invaginações da membrana plasmática. O que é invaginação? Então, você tem aqui a membrana, né, plasmática. Quando ela vai para dentro, isso é chamado de invaginação. Ela está invaginando, tá bom? Então, o que são os mesossomos? São invaginações da membrana plasmática que possuem enzimas relacionadas com a respiração celular aeróbica. Então, a respiração celular que utiliza oxigênio, tá certo? Isso são os mesossomos, algumas bactérias possuem, tá? Aí, só mostrando então aqui a estrutura dessas bactérias, né? Então, aqui ele está mostrando, deixa eu pegar aqui a canetinha, ele está mostrando então uma estrutura de uma cianobactéria, né? Então, a cianobactéria, ela é uma bactéria fotossintetizante, uma bactéria autótrofa que consegue fazer fotossíntese, tá? Cianobactérias também são chamadas de algas azuis, tá certo? Então, mostrando aqui a estrutura, né? A gente tem uma cápsula gelatinosa, tá? A gente tem grânulo de pigmentos para fazer a fotossíntese, né? Ribossomos para a produção do material das proteínas, material genético aqui, DNA, lamela fotossintetizante, que é onde ficam localizados os pigmentos para fazer a fotossíntese, tá? Membrana plasmática, parecida aí com a nossa, e parede celular, depois, né, externa à membrana plasmática, para proteger essa célula, tá certo? Então, aí só
mostrando como que é a estrutura de uma bactéria, de uma cianobactéria, né? A membrana celular, a parede celular dessa bactéria não é feita de celulose, é diferente da parede celular das plantas, tá certo? Aí a gente tem alguns outros tipos de bactérias, né? Algumas funções realizadas pelas bactérias que podem ser as seguintes. Existem bactérias fixadoras de nitrogênio. O que são bactérias fixadoras de nitrogênio? Elas conseguem pegar o nitrogênio do ar, fixar esse nitrogênio e transportar ele para o solo. Então, consegue deixar aquele solo rico em nitrogênio. O nitrogênio é um componente muito importante para que as plantas, né, a plantação vá para frente. Então, alguns solos são pobres em nitrogênio. Essas bactérias conseguem pegar o nitrogênio do ar e fixar naquele solo. Tá? Então, essas bactérias fixadoras de nitrogênio são bem importantes. Tá? Aí a gente tem outra função de bactéria, fermentação. Né? Então, por exemplo, produção de laticínios ou de vinagre é feito por meio da fermentação. A bactéria vai pegar algum determinado tipo de matéria orgânica, fermentar aquela matéria orgânica e produzir vinagre, produzir iogurte, né, queijo, enfim, tipos diferentes de laticínios, tá certo? Fazer produção que é interessante para nós, né, comercialmente falando. Tá? Algumas bactérias podem ser usadas para controle de pragas também. Da mesma forma que eu falei dos vírus anteriormente, né? Dá para fazer um controle biológico de pragas utilizando-se bactérias, tá? Produção de hormônios humanos. Então, é uma produção artificial, vamos dizer assim, né? De hormônios humanos para serem utilizados, como, por exemplo, insulina. É um tipo de hormônio humano que dá para ser produzido, tá? Então, é utilizada uma bactéria para fazer a síntese, né, dessas proteínas, desses hormônios, tá certo? E algumas bactérias são patogênicas, né, como eu tinha falado, elas causam alguns tipos de doenças, tá certo? Então, só falando alguns tipos aqui, rapidamente. Então, primeiro tipo de doença aí, coqueluche, né, que vai afetar as vias respiratórias, tá? Então, novamente, mecanismo de transmissão quando afeta a via respiratória. Tosse, espirro, fala, né? O que vai causar? Tosse espasmódica, que é dando espasmo mesmo assim, né? Febre, novamente, como eu falei, a maioria aí vai ter febre, porque é uma resposta do organismo, tá? E profilaxia, isolamento e tratamento dos doentes, né? E para evitar infecção com outras pessoas, e vacina tríplice, tá? Então, nesse caso aí, a vacina utilizada contra uma bactéria, tá bom? Aí a gente tem a segunda doença, difteria, né? Também afeta vias respiratórias, mesmo tipo de transmissão da coqueluche, algumas manifestações parecidas, né? Tosse, febre, dificuldade respiratória e rouquidão, e profilaxia, isolamento e tratamento dos doentes e vacina tríplice, a mesma coisa, tá? Então a vacina tríplice, ela é coqueluche, difteria e tétano, que é a próxima que eu vou falar. Então tríplice porque acaba prevenindo 3 tipos de doenças diferentes, tá? Tétano. O tétano é aquele tipo de doença que a gente adquire, por exemplo, machucando a mão num prego enferrujado, tá? O que vai acontecer? O tétano, ele afeta as junções neuromusculares, então ele começa a afetar a contração muscular, a pessoa começa a perder o controle dos músculos, né? Então, aí, como que é a transmissão? Contaminação de ferimentos e do coto umbilical. Então, você está com algum ferimento e aí você acaba se contaminando com essa bactéria, né? Ela vai causar todos esses sintomas, tipo espasmos musculares, distúrbios respiratórios. Por que distúrbios respiratórios? Porque também está envolvido com a contração muscular, né? Então, tudo que está envolvido com o músculo é afetado pelo tétano, e aí acabou, né? A pessoa não consegue mais controlar os músculos, tá? Profilaxia, cuidado com ferimentos, cuidado para não encostar em prego enferrujado, coisas enferrujadas. E vacina tríplice ou antitetânica. Então, tomar a vacina, se você toma a vacina, mesmo que você encoste em alguma coisa enferrujada, você vai poder ser prevenido aí de desenvolver tétano, né? Vou continuar falando um pouquinho mais dessas outras doenças causadas por bactérias, mas vamos dar um tempinho só para tomar uma aguinha e já volto.